Olá pessoal, vamos ver aqui então um exercício aí que vai trabalhar com formulário HTML, né? E formatação CSS. Então nós devemos fazer aí esse visual que vocês estão vendo. Já fornecemos um arquivo base com HTML pronto, né? Que seria em linhas gerais uma pasta com a imagem de fundo, né? E o index já previamente criado. Então vou abrir essa pasta aqui no Visual Studio. Tá? Então vamos trabalhar inicialmente aí entendendo o nosso HTML. Então esse HTML é bem simples, né? Como eu falei, é só um formulário HTML, onde nós temos aqui, por exemplo, uma tag div, poderia ser qualquer tag, né? Vamos colocar uma tag aqui, por exemplo, section, não tem problema. Tem lá o ID formulário, né? Um parágrafo com um login, que seria o título, e aí sim entra o nosso formulário HTML, tá? No qual nós temos aqui uma caixa de campo, né? São duas caixinhas iguais, né? Campo aqui com o login, uma outra aí campo com a senha, né? E internamente a esses campos nós temos aí um span, que é um título, né? Que a gente vai trabalhar, e o campo de texto para entrar com o login, mesma coisa aqui embaixo, um span de senha, que é um rótulo, e nós temos ali o campo para entrar com a senha, tá bom? Temos aí um link, né, que se esqueceu a senha, não está funcionando, não tem nada associado, mas só para formatação. E o botão de enviar aí para fazer o login. Tá? Então a ideia é trabalharmos aí com esses IDs, né, e essas classes. Temos aqui o ID formulário, a classe campo, aqui nós temos uma outra, classe campos, tem um S aqui diferente, tá? E aí o ID aqui embaixo logar, ok? Então vamos criar aqui o nosso arquivo externo. Não, o CSS é sempre externo, dá preferência, né, para essa estrutura. Colocar o nome de estilo.css, tá? E aí, como nós não temos o arquivo criado, eu vou segurar o Ctrl, clique aqui para poder abrir, né, ou criar esse arquivo. E aí vamos começar a nossa formatação. Eu vou abrir esse formulário inicialmente para a gente ver o que nós temos de base aí já previamente definido. Então vou formatar aqui a imagem de fundo, pegar lá o corpo da página. Para formatar a imagem de fundo eu vou utilizar o background image, né? A função URL que vai fazer a codificação do caminho de onde está a imagem. Coloca lá imagens e o fundo. Do jeito que está aqui, ó, vamos ver o que acontece lá. Vou atualizar. Veja que está praticamente parecido com o que nós queremos aqui, ó, né? Está muito próximo aí. E aí vou começar a configurar aqui então o formulário. O que nós podemos fazer com a imagem de fundo é o seguinte também, para garantir que nada vai se repetir, eu posso utilizar o background image, não é obrigatório, já deu certo, nós precisamos, né? Eu coloco aqui o repeat, no repeat, quer dizer o que? Não quero que a imagem fique repetindo caso a página aumente, ok? E aí vamos criar então, vamos formatar, né, a nossa caixa principal, que é uma seção que tem um ID de formulário. Então vou fazer esse ID aí, que é a nossa caixinha principal. Então ID lá o hashtag, tá lá o nome do formulário e vai começar a formatação. Vamos colocar aqui algumas medidas, né? Vocês podem colocar mais ou menos, fica a critério de vocês. Vou trabalhar aqui com um valor de 350 pixels de largura, né? E uma altura aqui de 270, por exemplo, tá? Depois precisa ter uma cor de fundo para nossa caixinha, e vocês podem escolher a cor que vocês bem entenderem. Aqui eu trabalhei com a função RGB, né? RGBA. Por que a função RGBA? Para trabalhar com uma opacidade. Então vou colocar aqui ó, 255 para todo mundo, né? E eu vou ter uma opacidade aqui mais ou menos em ponto 60, né? 60% para configurar o meu background, tá bom? Vou salvar aqui, vou dar uma olhada, ver como é que ficou. Ó. Então por enquanto está assim, ó. Tá? Então veja, lógico, tá, a gente está formatando, a gente ainda vai chegar, né, próximo desse meu modelo que está aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma transparênciazinha sutil aí nessa minha caixinha, então a gente vai formatar passo a passo, ok? Então vamos lá. Então tem lá o width, né? A largura, a altura, uma cor de fundo e a gente começa a formatação de alguns detalhes. Por exemplo, eu posso dar um margem automático, quero centralizar ele no meio da tela, tá? Vou centralizar esse carinha. O border radius, né? Vamos arredondar os cantos do formulário. Vou colocar aqui, acho que uns 10 px, suficiente. Então vou testar agora. Então
Então, por enquanto tá lá, canto arredondado, caixinha no meio da tela, tem uma sutil transparência, né? Vamos avançar mais um pouco aí então. Podemos colocar agora algumas configurações mais específicas, né? Que diz respeito a centralizar a caixinha no meio da tela. Então a gente pode colocar aqui um position, né, o absolute, tá? Vai ficar direcionado, vai ficar a posição na top left, no topo, né, esquerdo, zerado, né? A gente vai colocar então top 0px. Eu vou zerar todas as extremidades. Nós temos várias formas de fazer isso. Vocês podem achar outras aí pela internet. Fica a critério de vocês qual forma utilizar para fazer isso, tá? Vou pegar essa aqui que é a mais, vamos dizer assim, conhecida, tá bom? Aí eu vou salvar isso daqui, ó. Vamos ver o que acontece no presente momento. Tá lá, ó. Então centralizei lá no meio da tela, tá? Então isso aqui, esse recurso aqui que faz essa configuração juntamente com o margem, né, que permitiu fazer aquilo. Vou deixar no meio da tela horizontal e vertical. Vamos colocar aqui um box shadow. Vamos colocar uma sombra aí, por exemplo, né? Não vou, vai ser em volta da caixa, então vou colocar 0 para todo mundo, né? Deslocamento horizontal e vertical. 15px de desfoque, por exemplo. E eu vou colocar o RGB, né? Ou pode ser o RGBA, como vocês queiram, que seria cor preta com 30%, por exemplo, de opacidade ali, ó. É de alfa, né? Uma sombrinha um pouco mais sutil. Mas aí fica a critério de vocês definir o valor da sombra. Então já tem uma sombra em volta da caixa aí, bem tranquila, bem simplesinha, tá? E aí vamos começar a configuração dos demais elementos. Pode ser, porventura, que não fique exatamente igual, né? Vai variar um pouco de acordo com a resolução que nós temos aí da nossa tela, tá? Então agora eu vou formatar aqui dentro o formulário que está dentro do ID Form, por exemplo, né? A gente vem aqui, por exemplo, coloca lá o formulário, tá? E vou formatar o form que está dentro, do ID formulário. Ele vai ter ali um widget, vou colocar 300px, e também vou centralizar ele, ó, margem automática. Então lembrando, a gente vai fazer configurações, aí no momento oportuno a gente vai refinando isso. Então vou colocar, por exemplo, temos aqui, ó, um exemplo, né, ó, tag P de login, que deve ficar aqui no meio, um tamanho maior. Então vamos começar aos detalhes mais específicos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar lá o formulário, né, comando P de parágrafo, vamos colocar ali um text align center. Lembrando, como ele é em cascata, né, a gente formatou inicialmente o formulário, depois a gente vai continuar essa configuração. Vou colocar ali um font size, que é o tamanho da fonte. Ela é uma fonte um pouco maior, né, então 40 pixels, ou se a gente colocar PT vai ficar grande demais. Então a gente poderia aqui, por exemplo, ó, colocar, o ideal é sempre colocar para a fonte, né, colocar aqui 2 pontos, 30 PT, seria o ideal sempre em PT, de pontos, né, mas aí fica a critério de cada um regular isso daí com um pixel ou em PT. Então tá lá o P, né? Estou formatando só o parágrafo. O que aconteceu aqui até agora? O login está de acordo, tá, né? Tá mais ou menos como a gente precisa. Então estou seguindo esse modelo que está aqui. E vamos continuar a brincadeira. Então eu vou formatar agora, por exemplo, os campos do formulário. Essa classe aqui, ó, campos. Como é que a gente faria isso daí? Pode ser assim, formulário, espaço campos, né? Ou poderia ser somente ali direto a classe campos. Aí fica a critério de vocês, caso queira eliminar o ID aqui, né, desse exemplo. Vamos colocar lá uma altura mais ou menos de 30px. Ele vai ter uma borda envolvendo toda a caixinha de texto para a gente entrar com valor, né? Vou colocar uma borda aí sólida, uma cor cinza qualquer. Então, sempre que a gente repete ali as letrinhas, vão ser uma cor de cinza, né? Ou de zero ou preto, né? Aqui no nosso modelo nós temos podemos dar um espaçamento, né, do lado left, né, do texto que a gente vai preencher, né, da informação interna da caixinha. A gente pode colocar um page aqui left, então vai dar um espaço interno. Vou colocar 5px, tá? Agora a ideia também é colocar uma largura, né, padrão para as duas caixinhas, para não ficar tamanhos diferentes. Então podemos colocar um width. Talvez aqui 240 já é o suficiente. A gente vai regular as medidas para ficar certinho ali, né, o modelo. E aí eu vou dar uma margem, que é um espaço entre eles, de 5px.
Então, até esse ponto eu estou mexendo aqui no caso com a classe campus, né? Então vou atualizar aqui, ó. Vejo que já modifiquei a classezinha ali campus. Aí que eu falei agora há pouco não é obrigatório colocar essa sequência, pode ser só, né, a classe campus para ele poder formatar. Ó. Veja que o efeito é o mesmo, tá? Então não é necessário fazer sempre a sequência. Estou fazendo para ficar um negócio mais restritivo, tá bom? Agora eu vou formatar o link, né? Nós temos aqui embaixo, ó. Deixa eu achar aqui uma tag link, né? Uma tag A, que vai formatar aqui, por exemplo, um CSS bem simplesinho. Então o nosso elemento A está aqui no meu modelo, ó, alinhado ali à direita, né? Então a gente pode vir aqui, vamos ver se vai colocar um text align, colocar um text align right, né? Está alinhado ali à direita, para ver se depois vai ser o suficiente, né? Tem uma font size, um tamanho talvez de 15, vou colocar em px, então veja que PT é diferente de px, né? Então fique atento a isso daqui. Vou tirar o sublinhado do texto, né, do meu link, então coloco ali nada, não quero. E vamos formatar uma cor qualquer aí, para mudar o padrão, né? Aí vocês podem escolher a cor que vocês bem entenderam. Uma cor qualquer aqui, por exemplo, a licença de modelo aqui 4E. Ou se vocês quiserem colocar igual ao do modelo, deve ser próximo a um laranja escuro, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Então veja que nesse caso, ó, a fonte aqui mudou, mas ela está alinhada junto com o botãozinho. Então o que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui, por exemplo, deixa eu mudar essa cor aqui que também ficou meio estranho. A gente pode pôr um próximo de um laranja. Vou vir aqui, por exemplo, colocar um próximo de um laranja escuro aí. O que eu posso fazer então? Ó? Eu posso colocar aqui um display block. Por que o display block? Para ele quebrar linha, né? Vai separar do botão, por exemplo, está aqui junto com o botão, vou separar agora, ele fica alinhado lá à direita. Então, lembrando que a tag A, por exemplo, é uma tag de linha, eu transformei ela numa tag de bloco e alinhei ela para o lado direito. Tá? O que mais? Vamos fazer agora aqui, por exemplo, tem um botão logar, né, que precisa fazer ele, né, uma configuração específica, seguindo o modelo nosso aqui. Pegar aqui o modelo, é um botão aí que tem uma canto arredondada, né, uma cor de fundo laranja, não é muito complicado de fazer. Então vamos pegar aqui, seria o jogo da velha, né, o hashtag logar. Isso é o ID do botão, né? Esse logar é esse carinha que está aqui, ó. Cadê o ID do botão aqui, ó? Logar. Tá bom? Então esse logar nós vamos fazer o que, por exemplo? Colocar um edit, mandar preencher 100% do formulário, né? A gente pode colocar uma font size também, porque está mudando a fonte de todo mundo, né? Vamos mudar a fonte para deixar um pouco maior. Um background color, né? Ali é mais ou menos um tom de laranja, um laranja um pouco mais escuro. Então, vou colocar aqui essa cor. Então, deixa eu fechar aqui um pouco, mais ou menos um laranja aqui, tá? Que mais? Uma borda, né? Vamos fazer uma borda em volta da minha caixinha, do meu botão, né? Uma borda sólida. Aí pode ser a cor que vocês bem entenderem também. Tá? Vou colocar uma cor qualquer aqui. É tudo próximo. Como o formulário, o fundo é lá meio laranjado, a gente trabalha com as cores próximo disso. Então até o momento nós temos isso aqui, ó. Veja que o botão tá meio caminhando, estamos chegando lá, né? Falta alguns detalhezinhos aqui em cima que a gente vai configurar. Então aqui eu vou continuar o meu botão. Então, por exemplo, eu posso colocar lá um page, né? Que é o espaçamento aí das laterais, né, da minha caixa, do meu conteúdo. Vou colocar 5. Posso colocar uma margem do topo para separar ele dos meus elementos, né, de entrada de dados. Vou colocar 5 também. O que já aconteceu aqui, eu vou salvar e atualizar minha página. Então já está mais ou menos ali no esquema que eu preciso, né? Então vamos continuar lá, ó. Vou pegar agora, por exemplo, e vou dar um arredondamento de cantos nas minhas bordas, né? Border radius, colocar 15 px, ok? Então aqui já vai dar uma outra carinha aqui no meu botão, por exemplo, tá? Então o que faltou aqui, ó? Já temos o botão ali arredondado, né? Tá ali arredondado. Temos ali as caixas alinhadas, né, certinhas, mas não ficou lado a lado aqui, né, do meu login e da minha senha, por exemplo. Tá? Então vamos ajustar esse detalhezinho ali agora.
Então vamos fazer aqui alguns refinamentos, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente pode dar um espaçamento. O meu modelo tem um espaço maior aqui na minha caixinha, né? Lembrando que quando a gente faz o espaçamento maior, ele vai aumentar o tamanho da caixa. Nós temos aí alguns recursos que podemos fazer, né? Vamos aqui no formulário para completar ele, como eu falei agora há pouco. A gente vai fazer a parte de refinamento, né? Vou colocar aqui um paging para dar um espaçamento nas laterais de aproximadamente aí 20 pixels. Quando nós fazemos isso, a caixinha aumenta. Então, para não aumentar, eu utilizo o box sizing border box. Então, ele aumenta lá o espaçamento interno, mas não aumenta a minha caixa. Então, eu vou atualizar aqui, ver o que aconteceu. Como a gente aumentou ali o paging, né? Eu não ainda formatei as minhas caixinhas aqui, tá? Então a gente precisa configurar isso, tá bom? Vamos voltar aqui no código para ver essa próxima configuração. Então ver aqui, por exemplo, no campo, deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho aqui, ó. Vou ver se já encaixa ali do lado direito, né, do meu spam. Vou dar uma checada aqui, atualizei, tá lá. Então já está de acordo aí o meu formulário, beleza? Então pessoal, até o próximo exercício aí.